tá bom? Tem alguns colegas de vocês aí que tá tentando dar um jeito no serviço que arranjaram na parte da manhã, que teoricamente não pode estar trabalhando em horário de aula, tá bom? Isso pode dar problema para o pai de vocês e para a empresa que contratou. Então, isso é problemático. Então, tem alguns alunos aí que estão tentando resolver essa pendenga. Bom, lembra lá que nós temos 3 aulas, tá? São 3 matérias diferentes comigo. Então, é de legislação empresarial, desenvolvimento das ações de marketing e comportamento do consumidor, não, e processos comerciais, perdão, desenvolvimento das ações de marketing e processos comerciais, e o, o planejamento organizacional de rotinas e rotinas administrativas, né? São essas matérias aí que a gente vai estar trabalhando, tá bom? São 3. Eu não vou utilizar o tempo todo, eu vou estar passando as 3 matérias em seguida e vou estar postando atividades para vocês fazerem, tá? Para que fique mais fácil aí também, não fique tão cansativo e, e tem aí, de repente, alguma dificuldade ou outra, eu vou estar à disposição de vocês. Primeira coisa que eu queria trabalhar, para quem não viu, deixa eu ver aqui, tem um. Deixa eu ver aqui o Ícaro. Deixa eu só mandar. O Ícaro está com problema. Deixa eu mandar. Tem aluno que. Não se preocupar também, pode estar avisando aqueles alunos que ainda não conseguiram estar acessando, que a gente vai dar um tempo ainda para estar entrando, tá bom? Então, deixa eu mandar mensagem para o Silvio. Beleza. Voltemos. A questão aí dessas 3 matérias, cada matéria eu vou encerrar a videochamada, vou deixar gravada, tá? Então, de repente, vocês quiserem rever ou assistir, vai ficar gravada por 20 dias essa aula, ela fica disponível para vocês, se não me engano, durante 20 dias, depois ela é automaticamente apagada, tá bom? Então, isso vai estar acontecendo, então vocês têm esse prazo aí para estar vendo. Segundo, cada matéria eu paro, saio e vou para outra matéria, tá? Então vou gravar aqui, vou parar, vou entrar na outra matéria. Por enquanto estão os íconezinhos lá, não estão muito diferentes, tá? Só como, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Essa daqui é a sala, né? Existem várias salas. Nós estamos aqui, ó, de legislação empresarial. Essa daqui tá com uns 39 alunos, tá bom? E aí vocês vão ter lá, ó, legislação empresarial, tem de projeto integrador, que possivelmente a professora Berei vai estar mudando lá o iconezinho. Pessoal, outra coisa, se começar a falhar, deixa
Deixa eu fechar aqui que a gente não vai ver agora isso. Se começar a falhar a aula aí, me dá um toque, tá bom? Que a internet aqui, às vezes, dá umas pipocadas. Deixa eu fechar aqui também, tem o nome de todo mundo aqui, ó. Quem tá ok, quem não tá ok. Então, tem aqui, ó, LE, PORA, tá? Projeto integrador e desenvolvimento das ações de marketing. São as 4 matérias que vocês devem ter à disposição aí, que mostra para vocês. Como entregar o trabalho? É bem simples, né? Eu acho que na aula passada nós chegamos a ver isso daí. Eu cheguei a estar passando alguma coisa para vocês. Então, como é que eu faço para estar entregando? Vou dar um exemplo aqui da matéria da professora Berenice. Então, tem aqui, né? Isso no computador, tanto no computador quanto no celular. O celular vai ser pouquinha coisa diferente disso daqui. Então, eu tenho aqui, ó, exibir a atividade. Aqui, ó, como administrador, eu acho que só vai aparecer aqui quem entregou, quem visualizou. O professor tem acesso a tudo aqui, ó. Se vocês viram a atividade, tá? O Carlos entregou, olha lá, ó. Quem entregou, quem não entregou, ó. A Kívia entregou, a Mariana entregou. Então, a gente consegue estar acompanhando aqui. Quem visualizou, quem não visualizou, quem não entregou e nem visualizou, aparece tudo aqui. E o que aparece aí para vocês é isso daqui. Onde é que vai estar? Vai ter um botãozinho aqui, né, de anexar o trabalho. É só clicar nele e enviar. Qualquer dúvida, caso vocês queiram, tem um vídeo que eu postei para vocês de como enviar a atividade, tá bom? Como tá postando uma atividade. Eu posso estar lá, se vocês quiserem, eu posso estar colocando lá no grupo, para que vocês saibam e tenham, caso tenha alguma dificuldade, mas eu acho que é bem lightzinho, né? Não tem muito problema quanto a isso, não. Deixa eu entrar aqui na nossa aula. Deixar aqui. Tá bom? Alguém teve aí, conforme a professora Berenice apresentou, alguém teve alguma dificuldade em estar postando atividade ou vendo lá? Carlos, Gabriel, Gustavo, Felipe, tem uns 2 Felipes estão agora. Maria Eduarda, eu acho que colocou já uma vez. Beatriz, Vitor, Diego, a Kívia deu certo lá. Acho que o Carlos conseguiu também, né, Carlos? Quem mais está aqui, ó? Mariana. O outro Felipe. O Gustavo. Coloca aí no chat, pelo menos, ó. Problemas ou não? Não, não, sim, sim, não, talvez, quem sabe. Não tem problema não. Professor, eu apanhei um pouco, mas eu consegui, acho. Beleza. Só eu tô tentando mandar aqui. Tá o quê? Tô tentando mandar. Ah, tá. Você não tá conseguindo, Beatriz? Ô, Sor, o que eu enviei eu consegui, só que aí eu esqueci de colocar um negócio aí eu apaguei. Agora eu tô apanhando aqui pra tentar de novo. Tá, beleza. Qualquer coisa você me fala, tá bom? Tá, Sor. O Gustavo não sabe, ô Gustavo? Eu consegui já. Já conseguiu? Ok. O Carlos também colocou lá. Bom, o restante aí, se tiver alguma dificuldade, me fala que a gente já vai ter essa semana, já vai ter atividade, que eu tinha passado uma atividade para vocês fazerem, né, na outra semana, né? Ô, Gustavo, da professora Berenice, é para vocês montarem grupos. Eu acho que ela explicou isso em uma das aulas, não foi? Montarem grupos e tá vendo o tema. Qualquer coisa, manda, ela tá lá no grupo. Manda uma mensagem para ela, tá? Que ela vai estar explicando melhor. Mas eu acredito que, pelo que eu vi ali, seria um assunto que vocês acham interessante,
está trabalhando, e o nome dos grupos, tá bom? E o nome dos integrantes do grupo, mas eu não sei quantos integrantes que ela passou para estar fazendo, essa parte eu não sei, que eu não cheguei a estar assistindo essa aula inteira, tá bom? Mas qualquer coisa pede para ela estar explicando ali melhor, tá? Na próxima aula também, se vocês acharem que não ficou legal, pede para ela, professora, não está bem claro, não ficou, eu não vi, ou onde que... Isso daí a gente vai estar, como está com muita mudança, né? Era um sistema e depois mudou para outro, agora já está num terceiro sistema aí de aula, isso pode estar acontecendo, tá ok? Então pode estar conversando com ela lá. Mais alguém? Tranquilo? Então vamos para o nosso conteúdo aqui. Na aula passada, nós já falamos o que vamos ver em legislação empresarial. Hoje eu preciso passar alguma coisa para vocês fazerem, algo para vocês montarem. Eu vou passar um conteúdo rapidinho e depois eu vou deixar uma atividade também para vocês postarem lá, tá bom? Deixa eu ver aqui, cadê o conteúdo? É o único que eu não copiei aqui. Que beleza. Ah, tá aqui. Não, tá aqui não. Achei. Na aula passada, nós tínhamos falado somente sobre as atividades empresariais, né? Que, só dar uma relembrada, que o que são as atividades empresariais? Deixa eu colocar aqui, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, o chat vai estar aberto e eu consigo ver aqui alguma coisa. Estão conseguindo ver aí, tranquilo? Estão conseguindo ler? Sim, não, talvez, quem sabe? Sim. Sim, beleza. Tá? Mais uma vez, qualquer coisa, se começar, essa matéria, ela é sobre leis mesmo, por isso que chama-se legislação empresarial, tá? Como é que funcionam as leis para as empresas? Como é que funciona a abertura de uma empresa? Onde é que as empresas têm que ir para abrir? Quais são os documentos necessários? E aí, quando eu for abrir uma empresa, qual é o formato dela? Como é que eu tenho que fazer? Por que uma empresa é ME? Por que uma empresa é limitada? Por que uma empresa tem ações? Por que outras não têm? Por que uma empresa pode ser uma MEI? Por que uma empresa tem sócios? Por que não? Tá? Isso é chamado aí da atividade empresarial. Que os tipos de empresa, elas dependem de 3 variáveis. Primeira, que é o formato jurídico. O que é o formato jurídico? Perante a lei. Perante a lei. Como que essa empresa é vista? Ela é como uma pessoa ou não é? Quais são os poderes que ela pode ter ou não? Se ela vai ter sócios ou não, tá bom? Então, é quanto a isso, esse formato jurídico, é a parte de legislação mesmo, que vai dizer que eu posso pegar os bens ou não lá da empresa, se a empresa está devendo, o que faz com que aquele fornecedor de produtos ou serviços possa estar indo lá na empresa e estar cobrando, ou indo lá e pegando um determinado bem dessa empresa, ou até mesmo fazendo com que os sócios dessa empresa se responsabilizem pelas dívidas da empresa. Então, é esse formato jurídico, tá bom? Depois, a outra variável,
que é importante é o regime tributário. O que é o regime tributário? É aquele onde a empresa vai se enquadrar quanto a pagamento de impostos. Ela se enquadra onde? Eu vou recolher pelo Simples Nacional, pelo lucro líquido, pelo lucro real, pelo lucro presumido. Tem várias formas de recolhimento de impostos. Em qual a minha empresa vai se enquadrar? Tá? Isso daí já é quanto à Receita Federal, tá bom? Porte da empresa, que é o tamanho da empresa. A empresa é de pequeno porte, médio porte, grande porte. Como é que ela é? Ela é uma multinacional, é uma nacional? O que é uma empresa multinacional? Então, são essas três variáveis aqui. Que a hora que eu pego essas três variáveis e vejo e faço uma combinação, eu posso estar pagando menos impostos. Essa quantidade de impostos que eu vou pagar a menos, às vezes é um fator sobrevivência da empresa, que ela vai conseguir se manter no mercado. Tá bom? Por isso que nós vamos estar trabalhando essas três formas aqui, que foi onde nós havíamos parado, né? Que aqui, atualmente, as empresas classificam a empresa individual, sociedade empresarial, microempresa individual e empresas sem fins lucrativos, que é uma mistura aqui, que é o registro jurídico das pessoas jurídicas, independente do seu formato e jeito. Cada formato deve seguir um procedimento específico. Então, nós vamos falar desses 1, 2, 3, 4, 5 tipos de classificação de empresa, que é uma mescla dessas variáveis aqui. A primeira dela é o empresário individual. Tá bom? O que é um empresário individual? Eu posso abrir uma empresa sozinho, tá? Ele é conhecido, esse empresário individual, eu tenho uma sigla chamada EI. Tá ok? EI. Quais são as características dessa empresa EI? Primeiro, abrir uma empresa no Brasil não é uma tarefa das mais fáceis hoje em dia. É muita. Deixa eu ligar o vento aqui, espera aí. Deixa eu até a praia ligar o vento. Pronto. É muita burocracia, é muita coisa chata. Hoje no Brasil, o tempo para abertura de uma empresa é muito grande. Até a empresa conseguir toda a documentação e toda a papelada, ela já podia estar faturando. Então, e a burocracia é tanto para abrir quanto para fechar, tá? Então, esses desafios começam com a definição do tipo de empresa, estimativa de seu faturamento e quantidade de sócios que poderá ter. Então, olha lá, ó. Os desafios começam com o tipo de empresa, estimativa de seu faturamento. O que é faturamento mesmo? Eu já comentei já com vocês. O que é faturamento? Cri, 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 cri. Sei, não sei, já escutei falar. Lucro é quase ganho da empresa? Quase, o ganho da empresa é quase o lucro, tá, ô Philips? Quase, vamos lá, mais uma tentativa. Quem mais? Senhor, é a soma dos valores das vendas do produto? Isso, é tudo aquilo que a empresa fatura. Não é retorno também, Lucas? É o que a Maria Eduarda falou, são as vendas da empresa, tá? É o faturamento, é tudo aquilo que ela fatura. Chama-se faturamento, porque toda vez que eu emitia
uma nota fiscal, aquela nota fiscal se chamava fatura, tá bom? Era uma fatura. A fatura de faturar, de ganhar, tá? Mas o ganhar de venda de produtos ou serviços. Então, toda vez que eu vendo, eu faturo, tá bom? Aí, quando se diz o faturar, beleza, Felipe, pode ser aqui a internet também. Tá todo mundo me escutando? Eu tô. Beleza, então. Vendo faturar, é aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu vendo. Ah, professor, mas a venda não é a mesma coisa do que lucro? Não é a mesma coisa do que ganho da empresa? Não, tá? Felipe, aqui, só para explicar. Quando eu lucro, é aquilo que sobra para a empresa. O que sobra? Ó, eu vendi, beleza, mas para aquele produto ali, eu tive que fazer ele, então existiram custos. Né? Custo fixo, custo variável, a gente vai estar vendo isso, despesas, impostos, né? Comissões de vendedor, existe tudo isso. O lucro é quando eu tiro tudo isso. Então, eu vendi um produto por R$100. Isso é o faturamento. Quanto que faturou? Ele faturou R$100. Só que quanto desses R$100 sobrou de lucro para a empresa? Ah, sobrou, eu paguei os funcionários, paguei os impostos, paguei os custos, paguei tudo, sobrou 5%. Então, sobrou de lucro para a empresa R$5, tá? Isso é o lucro, isso é o ganho da empresa. Tá bom, Felipe? Que aí o ganho não é diferente da venda. Então, quando nós falamos em faturamento, é a questão de vendas. Necessariamente, uma empresa pode faturar bastante, mas ela pode estar com seu... pode estar dando prejuízo, não sobrou lucro nenhum. Tá ok? Então, não é porque às vezes ela fatura bastante que ela tem lucro. Deixa eu ver outro aqui. Retorno de investimento. Retorno de investimento, existe uma teoria para isso, tá? Toda vez que eu compro matéria-prima, Lucas, de uma certa forma, eu estou investindo, porque eu vou comprar, vamos dizer, numa loja, né? Eu vou estar comprando uma roupa e eu estou investindo naquela roupa, que eu estou acreditando que aquele bem eu vou conseguir vender depois mais caro. Então, de uma certa forma, é colocada que a matéria-prima ou o produto a ser vendido é um investimento, tá bom? Mas as vendas não seriam esse investimento. Tá? Então, esse retorno de investimento seria aquilo que ele acaba ganhando em cima daquilo que ele vendeu. E que é diferente também da venda, do faturamento. Se eu perguntar de novo, vão conseguir explicar? Faturamento é igual vendas da empresa. Fica bem? Vou colocar aqui, ó. Faturamento igual vendas da empresa. Ok? Ficou tranquilo quanto a isso? Sim. Ok, Lucas. Beatriz, não escutei o que tentou falar. Senhor, então seria tudo que a empresa ganhou sobre essas vendas? Não, o que a empresa ganha é diferente do que a empresa vende, tá? O que a empresa ganhou, vendeu, ali está depois o que eu devo pagar para funcionário, o que está de matéria-prima, aluguel, energia, né? Impostos, está tudo ali no faturamento, tá bom? Por isso que a gente coloca aí vendas da empresa e faturamento. O governo,
ele procura ver o quanto a empresa ganha não, o quanto ela vende. Então, a empresa, ela é classificada quanto a isso, quanto a empresa vende, quanto ela fatura. O quanto ela ganhou ou lucrou é diferente, tá? O ganhou ou lucrou é aquilo que realmente sobrou depois da venda, tá bom? É aquilo que realmente sobrou para a empresa. Vamos dar um exemplo aí, ó, mais simples. Eu fui lá no Brás, lá em São Paulo, e eu comprei uma camiseta por R$30. Chegou aqui na loja, eu vi e coloquei lá, e estou tentando vender, estou vendendo por R$100, tá? Eu fui conseguir vender. O meu faturamento é de R$100. Mas quanto que foi o lucro? Ó, teve 30%, R$30 foi do custo da mercadoria vendida, que eu paguei, então o meu lucro já diminuiu. Não é mais 100, já são 70. Aí teve comissão de 10% para o vendedor, aí tira aí mais R$10, né? Aí vai sobrar 60. Aí teve mais a energia, mais o salário, mais telefone, mais imposto que eu tive que pagar, mais uma série de coisas. Opa, fui comendo, sobrou, tudo isso deu mais R$30. Quando é que sobrou para a empresa? Sobrou R$30 de lucro, tá? Qual foi o faturamento dela? Qual foi a venda dela? R$100. Qual foi o lucro? R$30. Explicado, Beatriz? Ok. Então, continuando. Isso tem que ficar bem claro, porque nós vamos falar muito e citar essa parte aí, tá bom? De lucro e de faturamento. Então, isso daí tem que ficar bem claro. Então, quando ela fala aqui em faturamento, é quanto ela vende, o total das vendas. Então, estimativa, os desafios começam com a definição do tipo de empresa, que a gente falou, né? Estimativa do seu faturamento e quantidade de sócios que poderá ter, que é uma outra coisa lá também. Eu vou trabalhar sozinho ou eu vou trabalhar com sócio? E vão até o momento da opção pelo regime tributário, que a gente falou lá dentro, né? Ó, lá atrás, lá dentro, ó. Regime tributário. O que é regime tributário? É como eu vou pagar os tributos, como eu vou pagar os impostos, que existem os impostos municipais, que são os impostos que eu pago para o município para ele poder sobreviver. Eu tenho os impostos estaduais, tá bom? Que aí são aqueles que eu pago para o estado sobreviver. E eu tenho os impostos federais, que são aqueles que eu pago para o país sobreviver, tá? Que os empresários pagam. E tem a formalização da empresa. O que é a formalização? Formalização da empresa é a hora que a empresa está formada. É a hora que a empresa saiu da teoria e está no papel, vamos dizer assim, tá bom? Que é a hora mesmo que eu consigo toda a documentação e está tudo liberado para que eu possa abrir a porta. A formalização da empresa é isso, é a liberação. Ó, eu estou com todos os documentos, licenças, alvarás, está tudo direitinho. Ó, a partir de amanhã eu posso abrir a porta da minha empresa e posso trabalhar sem problema nenhum. Ok? Nessa hora, é bom avaliar se você pretende abrir uma empresa sem sócios. Nesse caso, o ideal é se informar sobre o que é empresário individual, EIRELI ou uma MEI, que são os 3 tipos de empresa do Brasil que eu não tenho sócio. EI, que é aqui o que nós vamos falar, é empresário individual, a EIRELI, que é outro empresário individual de responsabilidade limitada,
tá? Nós vamos ver a diferença. E o MEI. O que é o MEI? Microempreendedor individual. É aquele cara que pode estar trabalhando, pode ter até um funcionário. Mas é um negócio bem interessante para formalização e começo de negócio. Ó, alguns dados aqui do Brasil, tá? Apesar das dificuldades, atualmente existem mais de 17 milhões de negócios formais e ativos no Brasil. Com o Covid, isso daqui deve ter diminuído um pouquinho, tá? Mas nós somos 220 milhões e nós temos 17 milhões de negócios formais, ou seja, 17 milhões de empresas abertas, seja de grande porte, pequeno porte, MEI, tá ok? Desses, 88%, ou aproximadamente 15 milhões de empresas, são constituídos por micro e pequenas empresas. O que são micro e pequenas empresas? São essas empresas, ó. Vamos lá, vamos perguntar aqui, para vocês terem uma ideia. Um bar é uma empresa? Sim ou não? Um boteco? Ô, boteco, ô, boteco. Eu acho que não, né? Não? Quem Eu mais? acho que não. Felipe acha que sim, Lucas acha que não, Gustavo acha que sim. Eu acho que sim. Sim, é uma empresa. Nenhum local pode estar abrindo, tá? Não posso vender nada se eu não for formal, tá ok? Se eu não for uma empresa. Se eu não for uma empresa, eu estou na informalidade. A vigilância sanitária pode ir lá e me prender, ou aplicar uma multa, apreender meus bens, aqueles carrinhos de cachorro-quente na rua. Teoricamente, eles teriam que estar legalizados, ou em casa. Eu posso ter uma MEI para estar vendendo isso, tá? Mas eu tenho que estar dentro da parte de vigilância sanitária, ó. Resfriamento do produto, ter um banheiro masculino, um banheiro feminino, tem que ter pia, tem que ter um monte de coisinha ali para que eu seja formal. Um bar, a mesma coisa. Para ele poder vender cachaça, ele tem que estar legalizado. Um hospital é uma empresa? Sim ou não? O que vocês acham? Gustavo acha que sim. Sim. Sim também. O hospital é uma empresa, tá? É uma empresa, tá bom? Por que é uma empresa? É só colocar na cabeça, pessoal. Tem funcionário? Se tem funcionário, é uma empresa. Tem sócio? Se tem sócio, é uma empresa. Tem dono? Se tem dono, é uma empresa, tá? Outros exemplos aí. Funerária é uma empresa, zoológico é uma empresa, igreja é uma empresa. Tá ok? Se tem funcionário, é uma empresa. Ou tá dentro dessas micro e pequenas empresas aqui. Tá ok? Professor, mas e um dentista? O dentista é um autônomo. Ele precisa também estar formalizado. Ele vai precisar emitir uma nota, tá? Ele tem funcionário. Então, ele é uma microempresa. Tá ok? Ele funciona de forma legalizada. Uma empresa de pequeno porte ou até um autônomo, mas é uma empresa. É um prestador de serviço, mas é uma empresa. Segundo dados da CNC, Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, né, esses dados aqui são da CNC. Algumas informações do Sebrae mostram ainda que as micro e pequenas empresas chegam a representar 27% de toda a riqueza produzida no Brasil
medida pelo seu produto interno bruto, que é o PIB. Tá? O PIB, produto interno bruto, vocês vão escutar bastante essa palavrinha PIB aqui no curso de ADM. Tá? Que é a riqueza produzida pelo país. É a medida do PIB. Tá? Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, PIB Brasil 2020. Qual foi a riqueza? O PIB do Brasil em 2020 foi de 7,4 trilhões de reais. Tá ok? Tem aqui, ó. PIB no ano de 2020, 7,4 trilhões de reais. Deixa eu diminuir aqui. Então, essa foi a riqueza produzida pelo Brasil. Agora eu vou chegar numa parte aqui que vocês gostam, ó. Eu vou chegar em vocês, tá bom? Birigui. O PIB de Birigui, se não me engano, de 2018. PIB, 3,337 bilhões. Tá? O PIB de Birigui foi de 3 bilhões. A receita gerada em Birigui foi de 3 bilhões. Que deu um PIB dividido pela população de 27.268. Dividido o PIB pela quantidade de pessoas, dá isso daqui. Bilac. 193 milhões foi o PIB de Bilac, ou dividido pela população, 24.284 reais. Vai, me fala uma outra cidade aí que vocês querem saber, o PIB. Teria interesse de saber? São Paulo, professor. São Paulo? São Paulo. Tem a cidade de São Paulo e tem o estado de São Paulo. R$714,683 bilhões. Isso em 2018, tá bom? O PIB per capita, ou seja, dividido pela população, 58 mil por pessoa. Ó, uma cidade aqui, deixa eu ver, ó, estado de São Paulo. Isso foi só a cidade, tá? O estado de São Paulo. Agora a gente fala aí, ó. São Paulo, o estado, como estado. PIB, 2.214 bilhões e 562 milhões, tá? Em 2018. Normalmente, o estado de São Paulo representa 1/3 de todo o PIB brasileiro. Tá ok? Ou seja, nós temos quantos estados? 26 estados? Vocês que estudam mais que eu, geografia. Quantos estados nós temos no Brasil? – 26 ou 27? Eu não lembro. Caramba, vou falar, hein? Cadê os estudantes de geografia aí? Ninguém frequenta aula? Vocês não lembram capitais? Não, não são municípios. São estados. Ei, Laia, esse é bom em geografia. Vou apelar. Quantidade de estados no Brasil.
27 unidades federativas, 26 estados, mais o Distrito Federal. Tá vendo? Olha lá, ó. Eu sabia que eram 26, eu tinha esquecido do Distrito Federal. Que o Distrito Federal é conhecido também como Brasília, né? Também é um estado. Tá bom? Então, nós temos 27 estados. 26 estados mais o Distrito Federal, 27. E um estado só é responsável por praticamente 1/3 de todo o PIB nacional. Tá? Que é o que eles falam que a parte de desacordo não, de desproporcionabilidade de uma região com outra. Se nós formos pegar a região Sudeste e Sul, dá praticamente metade, mais da metade do PIB nacional. Ok? Então vamos voltar para a nossa aula. Então, quando nós falamos aqui de PIB, é isso, é a riqueza produzida pelo país. Nesse caso, as empresas, as MEIs, né, micro e pequenas empresas, representam 27% de toda a riqueza produzida no país, que é do PIB, e ao mesmo tempo que empregam 52% dos trabalhadores formais. Embora 27% daquele PIB seja gerado pelas micros, elas acabam empregando mais da metade da população brasileira. No entanto, os dados da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, mostram que ainda existem muitas empresas na informalidade. As atividades dessas empresas chegam a representar outros 16,2% do PIB brasileiro. Isso deve ter aumentado ainda mais a informalidade. O que vocês entendem por informalidade? Informalidade. O que vocês acham que seria informalidade? Uma coisa que a gente vai estar vendo bastante também. O que é algo informal? Cri, de novo. Vou trazer mais uns grilos. Vou colocar aqui em volta de mim. Comprar um grilo. Vamos lá. Quem não participou até agora? Diego, Kívia. Quem entrou agora ali? Raíssa. O Ícaro. Sor, Or. é ausência de formalidade? É a ausência de formalidade. E o que seria essa ausência de formalidade? É isso aí, Felipe. Olha lá, o Felipe explicou lá, ó, no chat lá, ó. Seria alguém sem os documentos para ter uma empresa. Ou seja, aqueles que estão trabalhando, mas que não têm empresa, não têm esses documentos. Tá? Não tem essa documentação. Ou seja, está trabalhando sem estar pagando imposto. Olha lá, copiou da internet. Que não aparece ou se recusa a aparecer sobre a forma definida, reconhecível. Agora, se pedir para o Gustavo explicar o que foi escrito ali, ele não vai saber. Então, são essas empresas, vamos pegar agora. Né? Vamos pegar agora. Tem um monte de gente aí que foi mandada embora, né, por causa da pandemia, e está fazendo um ovo de Páscoa. Essas pessoas que estão trabalhando em casa, elas estão na informalidade, porque elas não foram lá e abriram uma empresa. Elas não estão pagando impostos sobre aquilo que elas estão vendendo.
Tá bom? Então, isso é a informalidade. Então, até o ano retrasado, esses dados aqui, se não me engano, são do ano retrasado, representavam essa informalidade 16% do PIB do Brasil. Se a gente for estar colocando aí que 16% do PIB e colocar ou seja, quase 20% for colocar um imposto devido em cima disso, seja 10%, é um absurdo. Né? Se o PIB foi de 7 trilhões, 20% de 7 vai dar 1,4 bilhões. Se nós fôssemos 1,4 trilhões, se nós fôssemos recolher 10% de impostos, daria 140 bilhões de reais de impostos não recolhidos. Não, esses 10 bilhões, se não roubasse, né, não fosse para o bolso de certos indivíduos que não... Era muito dinheiro. Então, a questão é que a informalidade traz riscos a gente... Eu não falei nada, ninguém é corrupto no Brasil. Nossos políticos são uma bênção de quem a gente não sabe, né? Então, essa informalidade... essa informalidade, ela traz riscos. Traz riscos para quem? Por que o informal gera riscos para o país? Vamos ver se vocês conseguem ter uma ideia sobre isso. Por que a informalidade traria riscos para o Brasil? Pessoal, se eu tenho alguém trabalhando na informalidade, significa que ela não está dentro de determinados padrões, inclusive recolhimento de impostos, tá? O que é uma concorrência desleal com aquela empresa que está pagando os impostos. Bem por aí, tá, Lucas? Por quê? Porque aí esse pessoal, vamos dar o exemplo aí do ovo de Páscoa. Então, tem um monte de gente que está fazendo agora para tentar sobreviver aí. Só que ela não está recolhendo nenhum imposto em cima daquilo que ela está produzindo. Tá certo que ela pagou, na hora que ela foi lá no mercado e comprou o chocolate, ali já tem um imposto. Tá ok? Ela não está pagando imposto em cima do lucro dela. Só que aí tem, que nem aqui, nós temos a Cacau Brasil, Cacau Show, que tem as empresas abertas e estão pagando os impostos. Então, acaba sendo uma concorrência desleal com aqueles que estão gerando emprego também e pagando os impostos certinhos. Tá bom? Não, é difícil hoje tá sonegando, tá? Até pelas impressoras fiscais. Tem as empresas de pequeno porte que elas já recolhem pelo Simples Nacional. Então, é uma forma mais fácil. O MEI, que é o microempreendedor individual, é um valor fixo que ele paga por mês. As empresas de grande porte já é difícil sonegar, tá bom? A parte de sonegação está cada vez mais complicada. Por quê? Porque é tudo eletrônico. Então, tem que fazer tudo aquilo que ele compra, se vier com nota fiscal, ela, de alguma forma ela tem que sair da empresa. Se eu comprei, ela tem que ser transformada e tem que sair de algum jeito. E ela sai como? Ela não vai estar. Na hora que eu for fazer o balanço, que vocês vão estar vendo aqui, o balanço anual da minha empresa, esse produto não está mais em estoque, ele saiu de algum jeito. E como é que foi? Ou eu considero que eu tenho um estoque gigante, ou eu tenho que dar e emitir uma nota fiscal. Tá bom? Existem formas de sonegar? Uma empresa de médio e pequeno porte é mais fácil sonegar? É. Não vou falar que não é, não. Mas está cada vez mais difícil. Tá bom? Até porque, ó,
essa informalidade traz riscos a quem é informal. Primeiro, punições trabalhistas. Ele não pode empregar ninguém. Porque se ele empregar alguém e essa pessoa depois entrar com um pedido lá, ó, eu vou querer 13º, férias, proporcional, ele vai pagar multa trabalhista, ele vai estar enrolado até a alma, umas três vidas ele vai estar enrolado, tá bom? Se ele for pego nessa parte trabalhista, ter lá, tá na informalidade, tem gente trabalhando para ele e ele não está recolhendo nada. Dá a lei trabalhista é a mais severa de todas. É a que não tem jeito de estar escapando. Então, primeira, são as leis trabalhistas. Segundo, contravenções detectadas pela Receita Federal. O que é a Receita Federal? A Receita Federal são os... caramba, me fugiu o nome. São os fiscais do governo, tá bom? São os caras que chegam e vão bater lá e vão ver. Isso acontece em grandes empresas. Eles ficam lá vendo, de repente eles cataram alguma coisa que está de errado numa empresa, porque eles não precisam ir até a sua empresa para saber se está errado ou não. Pelo próprio sistema, eles puxam lá pelo seu CNPJ, que é a Certidão Nacional de Pessoa Jurídica, eles vão saber o que está entrando, o que está saindo. Existem robôs hoje que já fazem esse serviço, e aqueles que são mais preocupantes já disparam para esses agentes da Receita Federal, e eles vão direto na empresa, vão pedir toda a documentação. E você não pode barrar o cara de entrar. Você não pode barrar o cara de levar os documentos. Você não pode barrar eles de fazerem nada. Tá? E tem outra. O contador da empresa, ele é legalmente responsável também pelas contas. Então, se tiver alguma coisa errada com a sua empresa, tanto você, como dono, quanto o seu contador vão preso. Então, a lei vale para os dois. Por isso que está cada vez mais complicado aí. Tá? Falar, mas o meu contador não falou, mas o contador não sabia. Não sabia uma ova. O contador sabe de tudo. Então, o contador vai preso hoje. Também não consegue benefícios, oferecer benefícios ligados à Previdência Social, aos seus segurados e aos próprios donos. De repente ficou doente, ele não vai ter acesso vamos dizer aí, a mulher que está fazendo ovo de Páscoa agora, vai queimou, teve uma queimadura que impede ela de trabalhar. Vai ter que ficar parado 2, 3 meses ali, não pode trabalhar. E aí? Quem que vai pagar alguma coisa para ela? Ninguém. Por quê? Porque ela não estava registrada em nenhum local. Se ela tivesse na empresa, uma empresa, ela estaria recolhendo algo para ela, e se acontecesse alguma coisa, ela estaria segurada pelo governo. Ela ia receber um salário até ela melhorar, tá? A mesma coisa, os funcionários. O funcionário que estiver trabalhando dentro da empresa e está na informalidade, ou seja, não está registrado, e aconteceu alguma coisa com ele, mas dá um fumo que não tem tamanho para a empresa. Então, tem toda uma regra, uma lei específica para registro de funcionário. Então, se você quiser participar dessa estatística e aproveitar corretamente as habilidades, vamos lá. O que é empresário individual e quais as vantagens? Aqui ele vai estar falando, deixa eu ver se tem algo específico ou não. Ele vai estar fazendo algumas comparações entre empresário individual e MEI, que é o microempreendedor individual. Tá? Muitas vezes quem procura saber do empresário individual acaba confundindo esse conceito com o MEI, que é o microempreendedor individual, mas tratam-se de modelos bem diferentes. Eles se distinguem, sobretudo, com a relação à restrição de atividades, o faturamento anual, a possibilidade de contratação de funcionário e a quantidade de obrigações acessórias. Praticamente a única semelhança é que os dois modelos são formados por profissionais que trabalham por conta própria, sem sócios, e querem ter um nível formalizado do seu negócio.
Mas, ao contrário do MEI, o empresário individual tem um faturamento anual máximo muito maior, que pode chegar a um faturamento de 360 mil reais, se ele se enquadrar como microempresa, ou até 4,8 milhões, se ele for uma empresa de pequeno porte. Lembra lá que eu falei que depende, de acordo com o faturamento, a empresa ela pode se classificar em ME ou empresa de pequeno porte. Então, o cara vai ser um empreendedor individual, ME, ou empreendedor individual de empresa de pequeno porte. E o que vai dizer, tá? Se ele é ME ou EPP, é o faturamento dele. Então, se ele fatura até 360 mil reais em um ano, ele é ME. Então, vamos dividir isso daqui por 12, 360 dividido por 12, quanto que dá por ano? A cabeça não funciona. Calculadora. 360 dividido por 12, dá em torno de 30 mil reais por mês, que não é muito, tá bom? A empresa faturar, lembrando lá que é faturamento, tá? Não é lucro, é faturamento anual, é o que ela vende por mês. Se chegar a 30 mil reais, ela sim, pode se enquadrar em ME. O MEI não, o MEI tem uma outra característica que a gente vai ver mais para frente. O empreendedor individual também, ele pode se enquadrar numa EPP, que ele pode estar faturando até 4,8 milhões por mês. Nesse caso, ou por ano. Nesse caso, vamos ver aqui quanto é que daria. 4,8 dividido por 12. 400 mil reais por mês, tá? Aquela empresa que fatura de 31 mil reais a 400 mil reais por mês, ela se enquadra em EPP. E isso se enquadrado no regime do Simples Nacional. Tá? O que é Simples Nacional? É uma forma de simplificação, dos impostos. Em vez de pagar um mundaréu de impostos, são 3 ou 4 impostos aí que são concentrados. Fica mais fácil de estar pagando. Ou, se não for pelo Simples Nacional, que é a forma de coleta dos impostos, ele pode ser pelo lucro presumido, que aí o faturamento pode ser até de 78 milhões de reais. Isso a gente vai estar vendo essas diferenças aqui. Lembra que eu falei? Se eu tenho sócio, se eu não tenho sócio, é uma característica. A quantidade de faturamento, que eu vou dizer qual é o tamanho da empresa, e o tipo de tributação que eu vou estar escolhendo e pagando. Então, são as características aqui de uma empresa que ele pode estar trabalhando. Fora isso, outra diferenciação importante com relação às atividades é quanto o MEI é muito mais voltado a atividades tidas como operacionais. E o empresário individual já tem uma variedade muito maior de atividades. Soma-se a isso o fato que o MEI pode contratar apenas um funcionário, recebendo o teto da categoria do empresário individual, não tem limite de colaborador. Ou já o empresário individual pode contratar quantos colaboradores ele quiser, tá? Claro que em função desse outro nível de liberdade, complexidade, há também outro tipo de exigência em relação às obrigações acessórias a serem cumpridas. Ou seja, um empresário individual, ele vai ser dono sozinho, dando uma resumida aqui, dono sozinho da empresa. Ele pode ser uma microempresa, ele pode ser uma empresa de pequeno porte, ok? Ele pode ter, para ele se enquadrar dentro de uma ME, ele tem que faturar até 30 mil reais por mês. Se ele quiser ser uma empresa de pequeno porte, até 400 mil reais por mês. Desde que, tá? Esse valor de 400 mil reais é para que ele esteja enquadrado no Simples, pagar menos impostos. Se ele passou dos 400 mil reais, ele pode mudar a categoria e ele ir para uma outra categoria, chamada de lucro presumido. E aí o faturamento dele passa de 4,8 milhões por ano para 70
1,8 milhões por ano. Tá ok? O empreendedor individual... outra coisa. Ele pode ter quantos funcionários ele quiser, pagando o piso da categoria. O que é o piso da categoria? Toda vez que você vai abrir uma empresa, você tem que estar se filiando não, tem um sindicato que é responsável pelos seus funcionários, e ali existe um piso da categoria referente àquilo, tá bom? E aí é como se fosse o salário mínimo daquela determinada função. Existe o salário mínimo, que é R$ 1.100, ninguém pode ganhar menos de R$ 1.100, e existe lá, de repente eu tenho um metalúrgico dentro da minha empresa. Para aquele sindicato, o metalúrgico, ele tem um mínimo que ele tem que receber, tá bom? Então ali existe, além do mínimo, existe também o piso da categoria. É até 12h35, Gustavo. Mas daqui a pouco eu vou mudar de matéria aqui, que é para um pouquinho mais animado, e passar uma atividade para vocês fazerem. Toma uns 3 cafés. Não, essa aula vai até as... Deixa eu lembrar aqui, o horário que eu nunca lembro. Terminou 8h45, 8h30, acho que é 9h15. E vai essa aula, tá bom? Nem tem café. Pega o celular e dá uma volta no terreno. Vai lá fora com o celular, volta, já dá uma... Toma um banho frio. Eu vou falar só a diferença entre o EI e o EIRELI, que os dois são empresários individuais. Os dois estão na mesma categoria de empresário individual também, ou seja, que não possuem sócios. Se o empresário não vai ter sócio e não se enquadra nas limitações do MEI, ele tem basicamente 2 opções de formato para abrir sua empresa: o empresário individual ou a EIRELI. A diferença mais significativa entre esses 2 formatos é com relação à segregação dos bens pessoais. Como empresário individual, o empreendedor poderá responder por possíveis dívidas da empresa, com risco de colocar em jogo o seu patrimônio como pessoa física. No caso da EIRELI, existe a segregação entre bens da pessoa física e da pessoa jurídica. Se a empresa entra em algum litígio... O que é litígio? Vamos lá. Cadê o Gustavo? Vai lá, Gustavo. Coloca para pensar os neurônios. O que é litígio? Litígio. Alguém sabe? Não, né? Ninguém mandou ficar acordado até altas horas ontem. Eu falei que tinha aula hoje de manhã. Vai. Tem que passar a acordar cedo de novo. Litígio, pessoal, é quando uma empresa entra em alguma briga, alguma disputa judicial. Né? Disputa judicial, tá bom? Ou seja, por empregado, ou por deixar de pagar alguma conta. Então, se aconteceu isso, quando o cara é um empresário individual, uma EI, os bens pessoais dele vão entrar como forma de pagamento, tá? Então, foi lá, fechou a empresa, catou tudo que tinha lá dentro, não deu para pagar os funcionários. É isso daí, ó. Tá? É alguma briga judicial.
Então, se de repente... É bom. Então, se de repente tem essa briga judicial, perdeu tudo, ou ficou devendo, a empresa ficou devendo ainda, não tem mais nada, os bens... né? Os bens desse cara vão entrar no meio. Se ele tem carro, se ele tem imóveis, se ele tem propriedades, tudo vai ser voltado para pagar as dívidas da empresa, se ele for empresário individual. Já se ele escolher um Eireli, os bens dele não vão estar amarrados, tá ok? Só que tem algumas características que a gente vai ver lá na frente do Eireli, que não é tão simples assim. Beleza até aqui? Conseguiram compreender? Gustavo, posso repetir? Pedir para você repetir? Tudo que eu falei? Não, né? E o restante do pessoal? Tainá. Lá só o Felipe pode. O Felipe prestou atenção em tudo. Então, pessoal, eu vou parar aqui nessa parte de empresário individual. Tá ok? Na próxima aula, a gente continua com o empresário individual. Eu já falei bastante. Mas aí, como funciona o contrato social ou requerimento de empresário? Quem mais conversa para pano da manga? E aí eu vou pedir para vocês montarem uma atividade e postarem. Beleza, então. Pessoal, eu vou encerrar essa aula aqui e eu vou abrir outra aula, tá bom? Outra matéria. Eu vou passar lá para a matéria de desenvolvimento das ações de marketing. Tá ok? E aí lá eu vou postar uma atividade. Deixa eu voltar aqui, parar de gravar. Bom,